de volta aqui com mais esse vídeo no Velho na Torre. E aquele lance, o Velho na Torre está aqui todas as sextas-feiras às 17h30 trazendo vídeo para vocês. Bem, essa é uma série de 3 vídeos, pois é difícil falar sobre esse assunto em um vídeo só. Então, antes de seguirmos com o assunto da thumb que vocês viram, que sinceramente me deixa extremamente empolgado, preciso revelar as palavras iniciais de Tom Scioli, esclarecendo o que é Jack Kirby, a épica biografia do rei dos quadrinhos. Na sua nota inicial, traduzido por Érico Gonçalves de Assis, ele diz que sua obra é uma biografia de Jack Kirby, não uma autobiografia e nem um livro de memórias, pois toda a narração é em primeira pessoa e baseada em entrevistas que Kirby concedeu ao longo de seus 76 anos de vida. Scioli ainda esclarece que existem divergências de opiniões que chegam a expor em seu trabalho, principalmente com Stan Lee, e que o livro não foi autorizado pelo espólio de Jack Kirby, administrado por seu filho e filhas, nem pelas editoras Marvel Entertainment e nem a DC Comics. Dito isso, Jack Kirby é um rei. Eu digo isso não porque Stan Lee um dia colocou esse título no Marvel Bullpen, mas porque o escritor e desenhista criou muitos personagens, ideias e conceitos de arte, como o conhecido efeito Kirby. Mas vamos à biografia deste que é um dos maiores e mais prolíficos criadores de quadrinhos de todos os tempos, o insuperável Jack Kirby. O livro, que é em formato de quadrinhos de Tom Scioli, nos traz a história da vida do rei dos quadrinhos, começando com a história de seus pais. Como eu disse, as histórias são relatos de Kirby a respeito de como seus pais chegaram aos Estados Unidos. Sua mãe foi jovem com a família, mas seu pai, Ben Kutzberg, eu acho que é assim que se fala, precisou fugir, pois tinha ofendido um duque da região que morava e foi desafiado para um duelo. Como a família de Ben Kutzberg tinha posses, decidiu mandar o seu filho com algum dinheiro para a terra das oportunidades, os Estados Unidos, entre aspas. Daí Kirby narra sobre os dois se conhecerem, sua mãe, o tê-lo e ao seu irmão caçula. Ficamos conhecendo como Jack Kirby começou a se impressionar por quadrinhos e a desenhar por todo o prédio. Ele fala sobre seus envolvimentos com uma gangue de jovens da rua Suffolk e os conflitos com a outra gangue que ficava na rua Norfolk. Seu trabalho como vendedor de jornal, seu envolvimento com a BBR, que em uma tradução livre seria República da Irmandade dos Rapazes, e seus primeiros momentos como desenhista no jornal do grupo. Jack fala sobre suas várias brigas, seja com gangues ou para defender seu irmão, seu envolvimento com os esportes, como boxe, e seu primeiro voo em um bimotor. Coisa de louco. Temos então seu primeiro momento como desenhista profissional, completando artes dos estúdios Fleischer como um intervalador, alguém que completava os intervalos. Seu primeiro envolvimento com as comic strips na Lincoln Features, que, nas palavras de Jack, copiava personagens dos grandes estúdios. Jack Kirby trabalhou bastante, sempre foi considerado um artista dinâmico e rápido, o que o ajudou a aumentar a renda de sua família. Daí então foi trabalhar em um dos grandes estúdios de quadrinhos da época, lá nos Estados Unidos, o Eisner e Iger Studios, que ninguém mais, ninguém menos que Will Eisner
e Jerry Iger, que produziam histórias para as mais variadas editoras. A grande inspiração de Kirby veio durante a Feira Mundial de 1939, onde ele pôde ver avanços e imaginar um mundo da ficção científica, algo que ele amava demais na vida real. Jack Kirby fez vários trabalhos e alguns ele pôde assinar com vários pseudônimos. Jack Kurtz, Kurt Davis, Lance Kirby, Ted Gray, Charles Nicholas e Fred Sands foram alguns destes pseudônimos que ele usou, mas a primeira vez que ele assinou com o pseudônimo de Jack Kirby, este foi apagado. E eu esqueci de falar, eu estou acostumado com o nome Jack Kirby, que já ia esquecendo, que ele nasceu com o nome de Jacob Kurtzberg. Agora, voltando, então, Victor Fox, dono da Fox Features, foi o responsável pela apresentação de Jack Kirby a Joe Simon, de onde nasceu uma parceria longeva e de muita inspiração. É muito interessante como Jack, vou chamá-lo assim, nunca desmereceu nenhuma de suas parcerias ao longo dos anos. E isso se torna muito importante para a sua história, pois sempre ouviu-se falar de suas críticas a Stan Lee, mas se percebe que existem motivos para tal. Agora, voltando à história novamente, durante a parceria dos dois, Jack descobriu que Simon estava fazendo uns trabalhos por fora e queria entrar nessa. Então ambos trabalharam juntos em personagens como Raio Azul e Red Raven. Este último, até Kirby evitava falar dele, pois sempre existiram problemas quanto à criação do personagem, como com vários outros. Mas falaremos disso no decorrer do vídeo. Certo, então, Jack continuou seus trabalhos autorais, sendo Mercúrio, no século XX, sua primeira aventura em personagens mitológicos. E também a primeira vez que falava, mesmo que indiretamente, do regime nazista que já dominava a Alemanha e se espalhava pela Europa Oriental. A primeira vez que Jack Kirby usou o nome que ele definiria como dele, até mesmo chegou a mudar em cartório, foi em seu trabalho com o personagem Pierce Cometa. A parceria de Jack Kirby e Joe Simon proporcionou a criação do personagem Garoto Prodígio nos Estados Unidos, Marvel Boy, e novamente usaram a imagem de Hitler, mas desta vez o definiram como um ditador inominado. O trabalho dos dois progrediu. Eles desenvolveram Visão, um personagem de uma dimensão distinta que misturava ficção científica com ocultismo, mas a maior criação dos dois ainda estava por surgir. Inspirado pelos países europeus que estavam intervindo com a ameaça nazista que poderia atravessar o Oceano Atlântico e chegar aos Estados Unidos, Jack e Simon desenvolveram um personagem de colante que imitava a bandeira dos Estados Unidos, com um capacete tendo um A estampado nele e segurando um escudo. De começo, os nomes foram não muito inspiradores, mas com o desenvolvimento da trama e da arte, o nome Capitão América se tornou mais do que apropriado. Mas gerou um problema, pois assim que a arte da capa foi divulgada, tendo o Capitão socando Hitler, as pessoas começaram a protestar contra a revista. Sem contar que, devido a uma certa semelhança do Capitão América com o personagem e escudo da Art Comics, o chefe da editora, John Goldwater, decidiu processar a Timely, de propriedade de Mark Goodman. Mas os dois entraram com um acordo ali e
Kirby começou a desenhar o escudo do Capitão América no formato que tanto conhecemos, que é o formato redondo. E tem uma história interessante que eu já ouvi sobre essa daí do escudo, onde dizia que Stan Lee, quando entrou para a Timely, pois Marty Goodman era casado com sua tia, deu a ideia de desenharem o escudo redondo, pois esse, sempre que fosse atirado, poderia ricochetear e voltar para o capitão. Mas, já que estamos falando de Stanley Lieber, o nome verdadeiro de Stan Lee, este é citado por Kirby inicialmente como um verdadeiro pé no saco, que ficava atrapalhando o processo criativo dele e de Joe Simon. Mesmo com todos os protestos contra o Capitão América, o personagem tinha uma verdadeira legião de fãs e estes vinham se inscrevendo para serem membros dos Sentinelas da Liberdade. Aí que tá, entre esses fãs estava nada mais nada menos que o prefeito de Nova York na época, Fiorello LaGuardia. Uma outra coisa bem citada em começo da relação com Stan Lee, o Kirby, vemos vezes ele reclamando que o jovem Stanley, que mais atrapalhava do que ajudava, ficava pulando, cantando, atrapalhando mesmo. Também temos o eterno amor de Jack Kirby, Rosalind Goldstein Kirby, mais chamada por ele como Ross, contando sobre o começo da relação dos dois. Constantemente vemos Kirby citando suas frustrações, como uma vez que teve que fazer uma arte para Fawcett Comics e achou o roteiro fraco. Sua demissão da Timely Comics, pois ele e Joe Simon decidiram fazer trabalhos paralelos para a maior concorrente da editora, National Comics. Na National, Simon e Kirby editaram personagens como o Caçador e Sandman, além de criar o Guardião e a Legião Jovem e também o Comando Juvenil. Ambos os grupos de jovens, Kirby disse que a inspiração veio da sua adolescência. Quando os Estados Unidos entraram para a guerra, neste período, existiam altos e baixos na vida de Kirby. Ele serviu de duas formas ao país. Uma, patrulhando a área litorânea de Nova York, onde as pessoas o consideravam um traidor, e depois indo para o fronte. Com o fim da guerra, Kirby e Simon retomaram a parceria devido à demanda baixa de trabalhos com os quadrinhos e com o filho pequeno que Kirby estava para criar. Kirby aceitou todo tipo de trabalho por causa disso. Ele e Simon fizeram até fotonovelas policiais. Com o sucesso dos livrinhos de romance que estavam acontecendo lá nos Estados Unidos, Simon e Kirby decidem transformar as histórias em histórias em quadrinhos, criando uma nova e revolucionária moda que terminou sendo imitada pela National Comics e pela Timely Comics. Um pouco depois do nascimento de seu filho, Neil Kirby, Jack Kirby descobriu, através de Joe Simon, que a Timely tinha trazido de volta o Capitão América, levando os dois a criar um genérico para implicar mesmo, o Fighting America, que aqui no Brasil ficou conhecido como Team Cometa. Não me perguntem o motivo. É o seguinte, como eu falei que é uma série de 3 vídeos, o resto vai ficar para o próximo vídeo. Eu vou finalizando o vídeo aqui, agradeço a todos, já peço para vocês, deixem um like aí se gostaram do vídeo. Se não gostaram, pode dar um dislike, é mais um feedback aqui entre a gente. E eu já peço para vocês, comentem aí embaixo, falem aí embaixo se gostaram dessa primeira parte, se querem assistir a segunda e a terceira, elas vão vir de qualquer jeito. Você pode ter certeza que na próxima semana tem a segunda parte. E eu também peço que me ajuda pra caramba e também pra galera já ficar conhecendo essa história de Jack Kirby, compartilhe o vídeo, joga pra frente pra galera estar conhecendo essa história maravilhosa de Jack Kirby. E se você tá aqui ainda preso, faz um grande favor pra mim, se inscreve aqui embaixo, dá um clique aqui embaixo, peteleco na sinetinha pra estar recebendo os vídeos no Velho Notório, porque você não vai querer perder as outras duas partes, todas as sextas-feiras às 17h30. O Velho Notório vai ficando nessa.
Até a próxima, até mais. Fui.